Aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. Minha mana está online. Camila. Aleluias. Vou estar iniciando essa live mais esta noite. Convido a todos que venham ouvir esta palavra. Palavra que vai edificar as nossas vidas. A palavra de Deus sempre vai nos fazer bem. Independente do momento que nós estamos passando, ela vem para nos edificar. Eu quero lembrar uma coisa que eu não falei nas minhas 2 lives passadas. Irmãos, por favor, todo o pessoal aí, compartilhe essa live. Compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também venham ouvir esta palavra. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser edificada, ela precisa ser compartilhada. Então compartilhe nas suas redes sociais também, para que outras venham ouvir, para que outros venham aprender da palavra de Deus. Tá bom? Não esquece, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, compartilha esta palavra com seus amigos. Amém? Eu vou estar iniciando essa palavra esta noite. Eu vou falar de um tema muito importante para as nossas vidas. Eu não me refiro só ao pessoal cristão, é para todos nós, seres humanos. Vou estar falando de oração hoje. Oração é algo que é tão importante em nossas vidas, que é necessário nós termos isso em nossas vidas. E eu vou estar meditando aqui em Tiago. Quem quiser aproveita, abre a Bíblia aí, já medita junto, já lê também. Tiago 5:16, versículo 16. Tiago 5, versículo 16. Na última frasezinha vai falar assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração, ela é poderosa e eficaz. A oração do justo. Mas vamos lá. Esses dias eu estava lendo um livro a respeito de oração. Um livro muito conhecido entre o mundo cristão, de um avivalista. E lá ele falava, a gente necessita de 2 requisitos em nossas vidas. Na vida cristã, é indispensável que nós não venhamos ter esse requisito. Nós precisamos ter esse requisito na vida cristã para um avivamento sobre nossas vidas. E ele fala, um requisito é para influenciar o homem. O outro requisito é para influenciar a Deus. E o primeiro ele vai falar, o requisito para influenciar o homem é a verdade. É a palavra de Deus. O requisito para influenciar a Deus é a oração, o mover da oração. É a oração para mover o coração de Deus. É a oração para mover a Deus. Entenda, eu não estou dizendo que a mente de Deus ela pode ser mudada por conta de nós. Eu não estou dizendo que o caráter de Deus pode ser alterado. Eu estou falando que aqueles que têm a palavra, que é a verdade, plantada em seu coração, aqueles que fazem de tudo para viver a verdade, que é a palavra de Deus, aquele que faz de tudo para viver a palavra de Deus, dá o seu melhor, dá o seu máximo para Deus, dificilmente Deus não irá se comover com a oração. Dificilmente. Se nós temos uma vida diante de Deus, se nós temos a verdade, que é a palavra de Deus, convivendo com nós todos os dias, com certeza, a nossa oração será comovida por Deus. Só que o interessante, quando eu fui lendo esse livro, ele vai falar, a verdade ela não produz efeito sozinho. Por que a verdade não produz efeito sozinho? A palavra de Deus ela não produz efeito se eu for lá na Bíblia e eu começar simplesmente folhear ela para lá e para cá. Se eu começar simplesmente ler ela
se eu começar a simplesmente ler uma história que tem na Bíblia. Mas ele vai falar, a verdade ela não produz efeito sozinho. Ela precisa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que habita sobre nossas vidas. Então, quando eu vou estudar a palavra de Deus, quando eu vou ver a palavra de Deus aqui, quando eu vou meditar na palavra de Deus, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Aquele que me dá o discernimento para me entender a palavra de Deus. Aquele que me capacita a entender a palavra dele. Aquele que me dá a sabedoria. Então a verdade de Deus, a palavra de Deus é isso. Ela anda em conjunto com o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos dá sabedoria. Aqueles que nos capacita. Capacita que nem eu estar aqui falando. Isso é Deus capacitar. Isso é o Espírito, isso é o mover do Espírito Santo de Deus. Mas aí eu achei tão importante a oração. Eu achei tão importante aquele livro que falava exatamente da oração, que é o que nós precisamos ter hoje sobre nossas vidas, que às vezes não é fácil. E ele vai nos dar ali mais alguns requisitos para a gente ter uma oração eficaz diante de Deus. Qual é a oração eficaz diante de Deus? A palavra de Deus, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a juntar o contexto, a palavra vai falar, oração eficaz é aquela que é objetiva, é aquela que é específica. Ou seja, não adianta eu ir orar para Deus, eu ir ter uma oração com Deus, eu ir ter uma conversa com Deus, e chegar lá, eu começar a falar milhões de coisas. Eu começar a falar tudo que tem na minha boca. Isso não é uma oração objetiva. Isso não é uma oração específica. Oração eficaz é aquela que é objetiva. É aquela que é específica. Então, quando você tiver algo para pedir a Deus ou para clamar a Deus, seja objetivo. Não chegue lá falando milhões de coisas na cabeça de Deus. Mas seja objetivo no que você quer. Se é um propósito, se é uma bênção, foca naquilo. Foca somente naquilo. Faz a sua oração somente daquele propósito que você quer tratar. Vai tratar sobre um propósito na sua vida? Vai tratar sobre a sua família? Tenha um objetivo para falar com Deus. Isso é uma oração eficaz. Mas por outro lado, nós vamos entender que a oração eficaz, ela precisa da intercessão do Espírito Santo, o que eu acabei de falar, aquele que habita em nós. Às vezes nós clamamos tanto por uma bênção, que o Espírito Santo ele precisa entrar e interceder por aquilo que tanto nós queremos, por aquilo que tanto nós esperamos. Então você precisa entender, a oração eficaz ela tem que ser objetiva, ela tem que ser específica e ela precisa ter a intercessão do Espírito Santo de Deus. Ela precisa. Porque é o Espírito Santo que vai chegar até em Deus e interceder por que tantos queremos. Mas aí nós temos que entender. Oração já não é fácil, né? Mas nós temos que entender a oração eficaz, às vezes é demorado. Às vezes é necessário um processo. Porque às vezes nem tudo que nós pedimos, nós estamos preparados para receber. Às vezes Deus precisa trabalhar em nossas vidas. Às vezes Ele precisa moldar. Às vezes Ele precisa transformar. Às vezes Ele precisa modelar ainda nossas vidas. Então nem sempre o que nós pedimos a Deus está no momento de nós receber. Às vezes Deus ele até ouve. Às vezes Deus ele vai até ouvir, mas Ele não vai responder ainda, porque não está no momento. Ele vai nos dar um tempo para nos ensinar a ser modelado, a nos ensinar. Nós precisamos realmente, quando Deus quer nos dar algo que nós pedimos tanto, nós precisamos ser bastante lapidados. Essa é a palavra certa. Se você está pedindo algo tanto, se você está clamando por uma bênção tão precisa, você precisa entender que há tempo que Deus vai te lapidar.
Há tempo que Deus vai te modelar para que na hora certa Ele venha entregar a sua bênção que você tanto almejava, a sua bênção que tanto você queria. Mas aí você vai entender, se há um processo demorado numa oração eficaz, o que eu preciso? Eu preciso perseverar. A oração eficaz, ela é perseverar, é perseverante. Eu preciso perseverar. Você precisa perseverar. Você não pode pedir uma bênção de Deus ou pedir que Deus te dê uma resposta para você querer a resposta amanhã ou você querer a resposta já hoje. Não. A gente tem que aprender a perseverar, a confiar em Deus. Se Ele não nos deu, é porque não é o momento ainda. É porque nós precisamos esperar um pouco mais para ver até onde a nossa fé vai, até onde as nossas forças vai, até onde o nosso conhecer com Deus vai. Só que aí, se nós perseveramos, se a oração eficaz ela persevera, ela nos ensina a perseverar. O que eu preciso para perseverar? Eu preciso de fé. Eu preciso da fé, é ela que vai me ensinar a perseverar. Nós temos que entender que a fé, ela nos ensina, ela nos leva a atingir os nossos objetivos. A bênção que tantos nós queremos, a resposta de Deus que tanto nós queremos, depende da nossa fé, do tamanho da nossa fé. Até aonde nossa fé vai depender. Então entenda, quer perseverar? Você tem que ter fé. E você tem que entender que a oração eficaz, ela precisa ser objetiva, específica. A oração eficaz, ela precisa da presença do Espírito Santo para interceder. A oração eficaz, ela tem um processo demorado. E esse processo demorado requer perseverança. E a perseverança você precisa ter fé. Medita nessa palavra. Porque a palavra de Deus vai falar, quando nós começamos a estudar na palavra de Deus a respeito da oração, nós começamos a ver quais são os requisitos de uma oração notável aos olhos de Deus, de uma oração notável para chegar a Deus. Qual é a oração notável para chegar a Deus? É aquele que tem contrição, é aquele que se humilha diante de Deus. Tem que haver contrição, tem que haver humilhação diante de Deus. Tem que haver sinceridade diante de Deus. Tem que haver quebrantamento de coração. Isso é uma oração notável para Deus conseguir nos entender, para Deus conseguir nos responder. Isso é uma oração notável. Mas por outro lado, nós temos a oração que pode tornar um fracasso. Qual que é a oração que pode tornar um fracasso em nossas vidas? É onde há pecado oculto. É onde há desobediência com Deus. É onde há desprezo da palavra de Deus. É onde eu só vou precisar de Deus quando eu quero uma resposta. Aí eu vou atrás de Deus. Não é isso, isso é desprezar. Isso é desonrar a Deus. Isso é desrespeitar a Deus. Isso é desrespeitar a palavra de Deus. Desrespeitar o próprio Deus. É onde há iniquidade. É onde há teimosia, desobediência. A teimosia vai entrar dentro da desobediência. Isso é uma oração fracassada, para tornar uma oração fracassada. Então medita essa noite. Entenda o que é uma oração eficaz. O que é ter uma oração eficaz diante de Deus. Quando nós entendemos o que é uma verdadeira oração, qual que é o objetivo de nós ter uma oração diante de Deus, as coisas vão tornar mais claras para nós. Medita essa noite. Oração não é fácil. Oração requer tempo. Oração requer meditar na palavra. A palavra da Bíblia, ela não anda sozinha. É um conjunto. É a palavra de Deus, é oração e é consagração. Essas três, elas precisam andar junto, são um conjunto. Então, se você está clamando por uma bênção, continua orando, persevera. Tenha fé, tenha objetivo.
que no momento certo tenha certeza. Deus irá abençoar. Basta somente nós crer. Basta somente nós meditar nessa palavra. Nós temos a palavra de Deus em nossos corações. Nós temos a palavra de Deus para estarmos ouvindo, para estarmos meditando nela todos os dias. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus? A palavra de Deus é lançada todos os dias. Ouve quem não quer. Aceita Jesus quem não quer. Aceita Deus como seu único Salvador quem não quer. A palavra de Deus ela é lançada todos os dias. O que nós temos que entender é: muitas vezes achamos que há tempo, que ainda há tempo para nós estarmos pensando. Ainda há tempo para nós se achegar a Deus. Só que nós não sabemos o tempo de Deus. Deus ele pode voltar hoje. Você querendo ou não, ele pode voltar. Mas também ele pode voltar amanhã, ele pode voltar daqui 1000 anos. Nós não sabemos o dia que ele vai voltar. Mas por isso que o Senhor, através da sua palavra, ele nos aconselha para nós estar em todo momento preparado, vigiando, com as nossas candeias acesas, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Amém? Fica com essa palavra. Meditem, orem, fala com Deus, sejam sinceros diante de Deus. Mostra verdadeiramente você como é por dentro. Reconheça diante de Deus os seus defeitos. Reconheça diante de Deus as suas falhas. Deus ele se agrada quando nós reconhecemos diante dele os nossos erros, porque aí ele vem e ele conserta, porque aí ele vem e ele trabalha dentro de nós, ele trabalha com mudanças. A oração eficaz ela traz mudanças sobre nossas vidas, mudanças essas que vêm de Deus, mas para isso nós precisamos se esforçar, nós precisamos fazer a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe cada um que assistiu essa live, cada um que ainda vai assistir, e compartilhe para os seus amigos ouvir, porque isso é muito importante. A palavra de Deus ela precisa ser lançada. Amém? Que Deus abençoe cada um. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.